Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para reconhecer a diferença. Existe vida após as drogas. Sim. Pare de usar drogas agora. A jornada de libertação das drogas é um processo de recuperação. A fórmula da mudança, um método de como parar de usar drogas. Porque você pode parar de sofrer agora. Eu sou Cláudia Oliveira, psicoterapeuta especialista em dependência química, e ajudo você a superar a dor do vício e recuperar sua dignidade e liberdade de volta. E você pode me perguntar, por que muitos não conseguem parar de usar drogas? Porque muitas pessoas continuam prisioneiras do vício, presas nesse encalacramento da dependência química, do álcool, das drogas, porque parar de usar drogas não é uma missão fácil. Muitos desistem de si mesmos por não conhecer o caminho, por não ter clareza de processo e por temer o desconhecido. Como desencalacrar? O desencalacramento é a minha missão aqui com você. É te levar do fundo do poço para uma vida de libertação dos grilhões que te aprisionam às drogas. Porque você pode se libertar e encontrar uma melhor versão de si mesmo. O óbvio da coisa, se sair do problema, você entra na solução. Simples assim. Porém, é complexo o processo. O que vamos ver nessa aula? Um olhar para a adicção às drogas. O sistema de recompensa cerebral, como que funciona a mente do dependente químico. O personagem, a vítima. Qual o papel da vítima que o dependente químico encarna na sua atuação com as drogas? O sistema familiar é disfuncional. Sim, você não está sozinho nisso. Não é um problema só seu. Não foi você que criou esse problema. E vamos ver também qual a função da droga. O que está oculto por trás do problema. Eu sou Cláudia Oliveira. Eu sou uma adicta em recuperação, ex-dependente de drogas há 15 anos, que eu trabalho no processo de recuperação, no desenvolvimento de autoconhecimento, essa busca por uma manutenção diária para essa nova versão de mim mesma. Como foi que, em algum momento, eu me senti totalmente perdida no vício de drogas? Eu não tinha mais poder de escolher se eu queria ou não queria usar drogas. Eu tinha que usar drogas. E não importava mais o esforço que eu tivesse que fazer, o que eu tinha que vender, o que eu tinha que dar, como eu tinha que prostituir para obter a próxima dose. Chegou um momento em que eu havia perdido o controle das minhas próprias pernas. Era de madrugada, era noite adentro, era uma estrada deserta, eu sozinha, só para buscar mais uma dose para aquela noite. Só para mais uma dose. Não importava a quantidade de estrada que eu tinha que andar, não importava o que eu tinha que fazer para obter mais uma dose. Eu estava prisioneira do vício. Eu me senti perdida. Eu achei que não tinha mais jeito. Eu lembro que eu pensava comigo assim: agora eu estou perdida. Agora não tem mais jeito.
porque eu não via saída, eu não tinha como sair daquele buraco que as drogas haviam me metido. Então, o último dia que eu usei drogas, eu não tinha mais força para usar drogas. A minha vida ela não funcionava mais com as drogas e nem sem as drogas. Eu não conseguia mais viver satisfatoriamente, nem usando e nem sem usar. Eu estava mesmo presa, encalacrada. Eu lembro que então aconteceu um momento em que eu me rendi, porque eu não tinha mais força para lutar contra as drogas, então eu me rendi, eu pedi ajuda, e eu precisava de ajuda. Sozinha era impossível eu sair daquele lugar. E é sobre isso que nós vamos conversar dentro da jornada de libertação das drogas. É sobre esse processo que eu vou construir junto com você, dentro de uma travessia, onde saímos desse lugar encalacrador, transitamos por um processo de treinamento de habilidades, terapeuticamente falando, e nessa mentoria, então, nós encontramos um caminho com as estratégias e as ferramentas específicas para te levar desse lugar encalacrador para esse outro, para esse encontro com a sua nova versão de si mesmo. Bom, então aqui eu quero contextualizar agora o modelo médico sobre a dependência química. É uma doença que afeta os circuitos de recompensa e incentivo na busca do prazer e a fuga da dor. E esse regulamento de impulso e tomada de decisão, onde a fisiologia cerebral é perturbada. Então, veja bem, a substância química, ela tem o poder de alterar a sua mente e o seu humor. E isso gera um ciclo vicioso aqui, que mantém você prisioneiro, condicionado ao hábito de usar. Em outras palavras, você se torna escravo da substância. Você é escravo da droga. Em algum momento, você não tem mais escolha. Como que funciona a mente do dependente químico? Você age manipulado por seu sistema de recompensa cerebral. Você busca prazer imediato para evitar ou fugir da dor e do sofrimento. É uma resposta adaptativa de sobrevivência. Então, a gente vai ver sobre esse processo de luta, fuga e dissociação um pouquinho mais à frente. Mas agora, neste momento, eu quero trazer a história de um adicto. Vamos conhecer esse personagem mais a fundo e compreender para que ele precisa de drogas para viver dentro da jornada. Eu quero trazer um pequeno trecho, uma pequena parte, uma cena desse processo, um resumo desse processo desse adicto aqui, que cresceu dentro de uma dinâmica familiar doentia e desestruturada. Era craque no futebol, mas foi sendo desmotivado e impedido de seguir carreira, seguir para um time profissional, por sua própria família, pela desmotivação e desestrutura, a mãe codependente, o impedindo de voar, cortou suas asas, e ele cresceu com uma frustração, um senso de incapaz, e encontrou no álcool e nas drogas um jeito de aliviar e reprimir a dor do seu vazio existencial. Ele buscou compensação que veio por meio das drogas e do álcool para entorpecer os sentidos de uma realidade insuportável.
condicionado a usar qualquer substância que o levava a fugir dessa realidade insuportável. E foi se encalacrando cada vez mais na barra da mãe codependente, vivendo com ela uma relação simbiótica, uma triangulação dos papéis da vítima, do salvador, do vilão. Segundo o triângulo de Kaplan, as relações de dependência e codependência, há pessoas que assumem o papel de vilão, perseguidores, outros assumem o papel da vítima e outros o papel do salvador. No caso aqui, o dependente químico, ele personifica no papel da vítima. Geralmente, não assume responsabilidade. Alguém por perto é o culpado. Inconsciente e inconsequentemente imaturo, ele vai distorcendo a realidade de acordo com o enredo que cria aqui para a adaptação desse personagem da vítima. É orgulhoso, prepotente e vai se tornando um especialista na manipulação aqui de pessoas, no manejo de situações, para a execução dos seus planos mirabolantes, de usar e continuar usando cada vez mais. Internamente, ele vive dentro de padrões mental e comportamental, obsessivos, compulsivos e egocêntricos, tecendo aqui um ciclo vicioso de racionalizações e justificativas que garante a manutenção do problema sempre atual. Os vícios são aflições do ser. O padrão comum é o trauma. Há uma ruptura em algum momento, uma desconexão da mente e do corpo. É doloroso ser quem somos. O vício não era o problema inicialmente. O vício veio de você tentar resolver um problema. Você pode achar que o problema é a droga. O problema real está na dinâmica familiar disfuncional. Emaranhamentos, dependência, não conseguir ter prazer na vida, não ser capaz de encarar a realidade, não saber lidar com as emoções, negativas ou não, o isolamento, a inadequação, o medo do fracasso, o medo do desconhecido. Se a solução é parar de usar drogas, porque a grande maioria de pessoas, a grande maioria dos dependentes químicos não consegue parar. Não diga não para as drogas antes de compreender qual é a função que ela exerce na sua vida. Sim? O que acontece é que a grande maioria de dependentes químicos que estão aí tentando parar de usar drogas, eles querem tirar a droga, mas não tem nada lá para substituir a função da droga. Percebe? A coisa não funciona assim. Então, qual é a solução real aqui? Veja a verdade e a verdade vos libertará. Você é co-criador da sua história. Você está criando exatamente essa história que você está vivendo. A sua vida acontece de acordo com o enredo que você está tecendo o tempo todo. A solução real é substituirmos a função da droga na criação de uma nova realidade. Encontrar liberdade e funcionalidade. Conquistar prazer e capacidade de viver. Ter autoestima, empoderamento. Ser o co-criador da sua história. Desenvolver inteligência emocional para ter esse distanciamento aqui e desligamento emocional para sobressair na dinâmica familiar disfuncional. E o que está oculto por trás do problema?
Veja bem, as drogas, elas desempenham uma função para você. Alívio da dor, experiência de prazer e alegria, amor e conexão. Você usa para esquivar de um desconforto. Você usa para não sentir a dor emocional, para anestesiar, para aliviar. Toda essa atuação aqui é para você não lidar com isso, que é a verdadeira questão por trás desse enredo todo. A função da droga é a resposta adaptativa ou um mecanismo de defesa. O problema original são as feridas internas geradas na dinâmica familiar disfuncional, lá atrás, na infância, na adolescência. Há um padrão disfuncional dentro dessa dinâmica que foi assim. Ok? Nós não estamos aqui caçando culpados, não é isso. Não está a caça às bruxas, não. Mas em algum lugar atrás, dentro desse padrão disfuncional, aconteceu a coisa do encalacramento, ir gerando um problema atrás de outros problemas e ensejou no que você está vendo hoje como o grande problema com as drogas na sua vida. O ponto de encalacramento, a palavra que eu resumo, porque é muito complexo, né? A coisa da adicção, da dependência química é muito complexo, mas eu resumo aqui usando uma palavra-chave, esse lugar de encalacramento. Qual é o personagem criado por você que está atuando nesse enredo em torno do contexto das drogas, que te mantém prisioneiro nesse lugar de dependente químico? Qual é a história que você está contando e que vem se manifestando na sua realidade? Quem sou? Dependente? Escravo de alguma substância que altere minha mente e meu humor? Eu trago algumas feridas ocultas que alimentam o senso de inferioridade, uma baixa autoestima, uma desvalia, um medo desconhecido, ansioso ou ansiosa por agradar, na busca de aprovação, por medo da rejeição, do abandono. Veja bem, o que eu estou dizendo aqui é que as drogas te ajudam a entorpecer os sentidos por não suportar as próprias emoções. O vício como estratégia de sobrevivência. São dinâmicas adaptativas. Foi aprendida por vocês. Percebe? A saída era não sentir. Então, o que vimos aqui? As drogas não era o seu problema inicial. Logo, você tem um problema que está criando vários outros problemas decorrentes do seu uso de drogas. No meu exemplo, eu precisei de drogas para me divertir, para ir para a balada, para desinibir. Quando eu bebia, eu me soltava. Eu usei drogas para anestesiar e entorpecer os sentidos. Eu quis expressar, me comunicar, pertencer, participar de grupos, me enturmar, coisa que eu não conseguia desencalacrar. Como enfrentar todos aqueles conflitos, emaranhamentos, aqueles padrões autodestrutivos que te destruía por dentro e reverberava fora nas suas ações, nos seus comportamentos. Eu precisei usar drogas por não dar conta de lidar com os conflitos. Eu sou ovelha negra da família. Tem a música da Rita Lee.
Eu precisei entorpecer os sentidos para lidar com as minhas emoções negativas, para aliviar. Eu precisei usar para relaxar. Eu fumava um para alienar de uma realidade insuportável. Eu usei para esquecer dos problemas que eu não tinha habilidade para resolver. Eu dizia, eu fumo para matar o tempo. Era um meio de procrastinação. Diante da minha frustração, do sentimento de fracasso, eu usei uma ilusão de fantasia, de poder ser alguém que eu não era. Aqui várias justificativas e racionalizações todas que você usa para se convencer de que você realmente necessita de drogas para viver. O dependente químico, assim como o ator e a atriz, ele tem um personagem atuante. O problema é que você foi ficando identificada a esse personagem e só atua nele agora. Os outros eus ficam inativos. E cada circunstância da sua vida, você busca a resposta nas drogas. O exemplo aqui da experiência da científica do Rat Park, que é a experiência dos ratinhos lá dentro do laboratório. Eles colocavam lá os ratinhos e colocavam dois tantinhos de água, um com droga e um água pura, e o ratinho, então, ele vai ficando condicionado a buscar na substância cada vez mais, né, até cair para trás, uma hora depois, ele tem uma overdose e está lá dentro da cela dele morto. E essa experiência, ela demonstra que você vai ficando cada vez mais condicionado ao uso, não importa o que você tem que fazer para usar cada vez mais. Aqui nós vamos fazer uma pequena prática de como desidentificar do personagem do dependente químico. Nós vamos usar inicialmente, eu sou dependente químico. Eu sou dependente de drogas. Ok? Muito bem. Então, eu quero que você formule agora outra frase. Algo em mim é dependente de drogas. Algo em mim acredita que usar drogas é a solução. Sinta esse algo que acredita de verdade que precisa usar drogas para viver. Perceba a sensação disso, algum pensamento que vem, alguma imagem. Algo em mim é dependente de drogas. E agora, novamente, vamos formular outra frase. Eu percebo algo em mim que depende de drogas. Perceba a sensação, imagens, quais pensamentos te vêm. Eu percebo algo em mim que é dependente de drogas. O que nós estamos fazendo aqui é simplesmente desidentificar do persona dependente químico. Dentro da jornada, nós vamos trazer esse personagem mais para perto para compreender o que está oculto por trás dessa necessidade de usar drogas. Vamos recapitular aqui. Vícios são aflições do trauma. O vício foi a solução para um problema, uma estratégia de sobrevivência. São dinâmicas mal adaptativas para resolver um problema. Não era o problema primário, é uma resposta ao trauma, é um mecanismo de defesa. Agora eu vou apresentar aqui o desenho de um viaduto e depois como é a travessia da descida do pico da ignorância. Então, a saída do fundo do poço é um processo de desconstrução desse algo
para a transição para esse outro ser adaptativo, numa reconstrução para uma melhor versão de si mesmo. Você sai do fundo do poço, caminha por um processo onde existe aqui uma reforma, uma desconstrução para a travessia para a chegada desse novo eu adaptativo, uma reconstrução. Então, é necessário nesse processo. Há muito tempo atrás, eu passando por uma avenida em Uberlândia, estava acontecendo uma reforma ali, né? Eles estavam destruindo a avenida para fazer um viaduto, né? Uma passarela ali de viaduto, para os carros transitar mais livremente. Então, naquele momento, tinha várias máquinas, homens trabalhando, poeira, terra molhada, barro, e nas horas de pico havia aquele transtorno, porque tinha que esperar horas a parar um trânsito, começar a entrar o outro, né, a outra via. E aquilo foi um transtorno que foi durando assim, dias, semana, meses, porque ali, toda vez que você passava, você tinha que passar por um desvio em que deixava mais lento todo o processo e muita coisa acontecendo aqui ao redor, né? Eu trouxe essa metáfora para a gente associar o caos inicial que vai acontecer quando você sai aqui da zona conhecida onde que você está, que é o lugar de uso de drogas, para transitar para esse processo aqui, né? Esse novo lugar, que é a zona desconhecida. Existe um caos inicial e você precisa saber disso. E esse é o macete que muitos não conseguem, porque não conseguem visualizar que depois que haver a reforma, o fluxo vai voltar a funcionar muito melhor do que era antes. Não consegue ver o processo. O dependente químico, ele é um ser imediatista, ele quer que a coisa aconteça assim. Mas você não consegue fazer uma reforma de uma sala sem sujar tudo, quebrar a parede, homens trabalhando, carrinho de massa. Você não consegue fazer nada sem passar por um processo que tem que acontecer. Não é diferente dentro da jornada de libertação das drogas. Você vai encontrar com esse lugar de desconstrução, transição, para a chegada agora desse novo lugar, né, onde que há uma reconstrução de algo. Então, o outro desenho que eu quero te mostrar aqui é quando você esse lugar aqui de encalacramento, onde que você está, que eu chamo a zona encalacradora do pico da ignorância, ok? Esse lugar que você está, você tentou de todas as maneiras, sem resolver o problema. Você tentou, é um jeito paliativo de resolver o problema, Cláudia? É. Usar drogas é um jeito paliativo de resolver o problema, mas não tem sido suficiente para você. É isso que nós vamos chamar aqui de pico da estupidez, da ignorância. Porque repetir os mesmos erros esperando resultado diferente vai dar merda no final, certo? Ok. Então, esse lugar aqui, pico da estupidez, pico da ignorância, onde que estamos ali. Ok? Quando você entra na jornada, você vai ver que você não tem como você fazer a reforma do viaduto, botar um viaduto lá sem passar por aquele processo, ok? De desconstrução. Então, você não entra na jornada subindo para, agora, não. Você entra na jornada descendo. E esse é o vale da desilusão que nós vamos atravessar juntos nesse processo. Mas é necessário que você habite esse lugar da descida do aprendizado aqui, onde que você adentra o vale da desilusão e é dolorido a travessia.
dói, crescer dói, né? Já dizemos lá dentro do programa de 12 Passos, crescer dói. É dolorido ser cristãos, é dolorido olhar para mim mesmo sem as máscaras que as drogas me facilitam, né? Então, veja, quando você vai descendo aqui, nessa descida do aprendizado, você vai descamando-se de máscaras, de posturas, que é tudo falso, que não é verdadeiro, que não é a sua essência verdadeira. E essa descida do aprendizado, ela vai te levando para esse lugar onde que você precisa, que é onde que chama o verdadeiro fundo do poço. Você vai ver onde que você realmente está. Para daí você começar a subida da experiência. Essa subida da experiência é o que muitos adictos não querem atravessar o portal. Eles querem porque é dolorido. E veja, ali atrás a gente viu que o mecanismo de defesa busca prazer imediato, porque não quer atravessar a dor. Mas eu te garanto, sinta a dor. Vai ser muito mais gostoso depois. Você vai ser empoderado, empoderada de si mesmo. É a sua base que você está construindo. Foi a minha base que eu construí. Hoje não é qualquer vento que me destrói. Nesse lugar, dessa subida da experiência, você vai encontrando quem eu sou de verdade. E é fantástico isso. É uma viagem das melhores viagens que eu já fiz. Nenhuma droga tem potencial para te levar nesse mergulho de si mesmo. Porque a droga ela está fazendo nada mais, nada menos que dissociar mente e corpo. É impossível que você consiga atingir a sua essência, esse lugar de você mesmo, a sua nova versão. Então, você, ao atravessar esse processo, você chega na fronteira da razão, onde que você chega no platô da sabedoria, onde que você tem a iluminação, novo eu adaptativo surge. É assim nós reconstruímos, desconstruímos, transitamos e reconstruímos esse novo ser. Aqui, você passa pelo pico da estupidez, porque acreditar que tem uma mágica e vai resolver tudo é ignorância, né? Você então atravessa aí no desapegar da ilusão e da fantasia, saindo do auto-engano, né? Atravessa o vale da desilusão, sente o fundo do poço, é doloroso ser quem somos. Você despe das máscaras aqui do personagem, é a sacada da coisa, tá? Que depois nunca mais você vai precisar usar droga, e chega na fronteira da razão. Quem sou eu de verdade? Quem sou? Aqui no platô da sabedoria você atinge esse lugar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O novo eu adaptativo é a sua nova versão, criada por você mesmo, que irá te levar para esse estado desejado. Tudo que você desejou, sonhou na sua vida e nunca conseguiu chegar, porque você estava simplesmente fazendo o caminho errado. Não tinha como chegar, é impossível você chegar lá para cima descendo, certo? Não tem jeito. Então, o mapa ele é criado e personalizado no campo de batalha, de acordo com a sua realidade atual. Nessa trajetória, eu vou te guiar, mas é você quem dá os passos, porque eu não posso andar o caminho que irá te habilitar a esse ser, ao novo eu adaptativo. Qual é o primeiro passo real que damos para iniciar essa jornada, Cláudia? Tomar consciência do problema. Admitir, eu admito, eu tenho um problema com as drogas. Para você sair do ponto A para chegar no ponto B, para ir do encalacramento para o desencalacramento, você precisa desejar, caminhar para a solução. O único jeito é você querer viver isso.
Não existe mágica. Existe um processo. A travessia é um projeto de vida para quem quer parar de usar drogas e encontrar uma melhor versão de si mesmo. No primeiro momento, nós trabalhamos aqui o elo mental. O dependente químico, ele é um ser só cabeça, ok? Ele fica só no mundo aqui mental das racionalizações justificativas, enfim, criando um monte de ideias emaranhadas, emaranhamentos, encalacramentos aqui dentro de versões e versões, né, futurísticas, né, do passado, né, dentro desse lugar aqui em que encalacrado. Exatamente. O recurso nessa primeira fase é a clareza, o que eu trago para você. E a força de vontade que você vai precisar para atuar aqui dentro. Um olhar para si. Conhece-te a ti mesmo. Nessa primeira fase, aceitar o processo, tomar consciência do problema para entrar na caverna, no processo da travessia e dominar o caminho. Agora, é preciso mudar radicalmente o ambiente. O que é isso? Comprometimento com o processo de parar de usar drogas. Você não vai parar de usar drogas se você continuar frequentando a biqueira. Você não vai parar de usar drogas se você continuar dentro do boteco. Você não vai parar de usar drogas se você continuar com aquela pessoa que está ali com a droga na mão para te oferecer a qualquer momento uma dose. Mudar radicalmente o ambiente. Sem dar esse passo, nada acontece. Depois, gradualmente, a gente vai mudando os comportamentos. Mas, inicialmente, primeiro passo, mudar o ambiente. Vai facilitar imensamente na sua jornada. Então, leva isso em consideração. Sem dar esse passo, nada acontece. Eu vou repetir. O dependente químico, ele está preso dentro da mente de si mesmo. A sua prisão é mental. O livre-arbítrio também acontece dentro do seu pensamento. Agora, você se torna autor responsável pelo processo de criação dessa nova realidade. Na segunda fase, então, adentramos o elo emocional. Primeira fase, elo mental. Aqui trabalhamos mais na base da mentalidade, na criação desse novo mindset que vai possibilitar uma mudança de padrão, uma mudança de paradigma, uma nova visão. Na segunda fase, então, trabalhamos no elo emocional. Aqui, dentro do campo de batalha, os recursos que você precisa é o quê? Foco e disciplina. É você recrutar a si mesmo com disciplina, porque há uma motivação agora conflitante entre querer e não querer, porque você está entrando em contato com a ambivalência, que são forças contrárias aqui, que quer usar, que quer aquele mecanismo de defesa que foi construído durante tantos anos, que você estava condicionado nos hábitos ali. Né? Então, nessa fase, nós vamos praticar substituir a função das drogas, lidando com essa ambivalência, que são forças contrárias. Você quer o resultado que a jornada vai te dar, mas tem algo puxando você para trás. Segura, segura e firme, né? Aperta os cintos. Isso vai passar, tá? Relaxa. Confia no processo. Nesta fase, nós vamos praticar aqui, substituir a função da droga. Lembra? Só tirar a droga não resolve o problema. Então, a gente vai lidando aqui com a ambivalência e substituindo agora a função da droga. Né? A gente começa a manejar aqui, estruturar o que dispara também os gatilhos daquilo que te leva à compulsão, à obsessão do uso. E a gente passa a olhar aqui ao redor, olhar o outro, né? A gente descobre que tem coisas que a gente tem poder de controlar, tem coisas outras que não temos como controlar.
tá? Que nós temos que aceitar, porque não é nós que mudamos, né? Eu não tenho controle de tudo. E outras ainda que você pode influenciar, tanto negativamente como positivamente. Serenidade para aceitar o que não pode mudar. Coragem para mudar o que pode. E sabedoria para saber a diferença. É a inteligência emocional que vamos desenvolver aqui para aprender a lidar melhor com suas emoções e aprender a manejar os gatilhos que disparam o problema. Nós descobrimos que suas emoções não são suas inimigas. É nessa fase que você vai começar a sentir de novo, porque as suas emoções são suas amigas. Depois a gente vai para a terceira fase, que é o elo comportamental. A gente vai trabalhar dentro de comportamentos, que é a ação, a mudança de atitude, como parar de usar drogas na prática diária da coisa acontecendo, ok? Qual é o recurso que eu preciso aqui? Comprometimento e disposição com a ação. Eu tenho que estar disposto a mudar alguns comportamentos, a mudar algumas atitudes. Se eu quero subir aqui, eu tenho que estar disposto a dar esses passos para chegar aqui. Se eu ficar parado, eu preciso saber que não vai acontecer nada, né? A cadeira de balanço te dará algo para fazer, mas não te leva a lugar algum. Então, aqui, então, você vai trabalhando um treinamento de habilidades, dos recursos que você veio adquirindo na jornada até agora, né? Há um novo jogo de sucesso acontecendo, né? E eu vou estar dizendo para você, olha, tem novas regras aqui, né? Você precisa adquirir esses princípios, esses valores que já são seus, mas você precisa agora lapidar, né? E você desenvolve a sua arma de poder, que é uma arma de poder, Cláudia. A arma de poder é um dispositivo que te ajuda na tomada de consciência e aciona o recurso necessário numa situação de crise. O que é uma arma de poder? Para mim, por exemplo, a arma de poder é coragem. A coragem não quer dizer que eu não tenha medo, quer dizer que eu vou, apesar do medo, tomo uma ação, uma atitude, faço algo. Então, a coragem é eu me visto com essa arma e vou lá e faço. Hoje, o medo do desconhecido não precisa me paralisar. Eu não preciso dissociar da minha realidade porque eu tenho medo do desconhecido. A coragem, então, é a minha arma de poder. É um estado interno que eu acesso. Sacou? É simples. Você vai ver que é simples a coisa. E que funciona, né? Básico do simples é o que funciona. A simplicidade é o auge da sofisticação. Por isso que esse trabalho que eu faço, ele é todo pautado, baseado no simples. E você vai ver isso durante a trajetória aqui da jornada. E a jornada continua. Continuar, então, comprometido com foco na solução, ok? Você vê aqueles caras que esquia na neve, né? Aquelas moto-esqui ali, eles vão em alta velocidade no meio da floresta, na neve ali, atravessando aqueles processos todos. Sabe por que eles não batem na árvore, eles não batem e não sofrem um acidente ali? Porque eles não estão focados nos obstáculos, eles não estão olhando para as árvores. Se eles olhassem para as árvores, eles batiam nas primeiras árvores. Eles olham para o caminho. Então, nesse processo, eu vou te ajudar a olhar para o caminho. Aqui, então, comprometido com foco no caminho, na solução, no seu desenvolvimento das habilidades e recursos. Aqui você está pronto para seguir na criação dessa nova realidade. Os princípios adquiridos na travessia são o norte, é a sua base a partir daqui. Mas temos ainda a quarta fase, que é a fase do poder. O renascer das cinzas, assim como a fênix. Trazemos um olhar de força. Buscamos a força lá dos nossos ancestrais, da nossa família de origem. Descobrimos que tem amor lá. O padrão estava disfuncional, está e vai continuar estando. Apenas você vai mudar o seu processo, porque você merece
se desencalacrar e porque você pode parar de sofrer agora. Então, esse olhar de força é você na direção da sua vida. Você é co-criador da sua história. E na manutenção do novo estilo de vida, nós temos o recurso aí do autoconhecimento, da tomada de consciência, do estado de presença. Se você quer parar de usar drogas, você precisa colocar o eu adulto na direção. Quem dirige o carro é o adulto. A criança vai no banco do passageiro. Imagina se você deixa a sua criança dirigindo esse carro na autoestrada, em alta velocidade. O que vai acontecer? Merda, vai dar merda, ok? Vai dar merda. Quem que eu tenho que colocar na direção aqui para seguir o meu processo? É o adulto. Devem treinar e treinar até cordeiros virarem leões. Tem aquela frase dos programas de recuperação que fala muito isso, né? Você tem que matar um leão por dia. Olha, eu descobri que depois que matei muitos leões por dia, eu descobri que, na verdade, você tem que acolher o seu leão. O seu leão é parte de você. E você fica matando um leão por dia, quer dizer que tem algo dentro de você que você está rechaçando, que você não aceita, que você não quer, que não presta. Quem é que fala que não presta, que você não presta, que você não vale nada? Não funciona assim, ok? Eu te ensino nesse processo como você vai acolher o seu leão, dar amor, cuidar, acolher, colocar num lugar aqui especial. Conhecimento é poder. Liberdade é o seu novo estilo de vida. A verdade é o nosso lema aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você é o prisioneiro e o carcereiro da sua prisão. Você tem a chave. A prisão é mental. E você tem a chave. Você pode sair a hora que você quiser. Pare de sofrer agora. Essa mentoria é para quem, Cláudia? É para você que está tomando consciência do problema e quer a solução. Você está cansado de sofrer, de ser humilhado, de estar nessa condição do vício, escravo do vício. É para você que busca um atalho, sim, para atravessar esse processo complexo de maneira mais simples e dinâmica, que foi como eu preparei essa jornada para você, sem precisar ser privado do seu ambiente familiar, seguro, protegido, nem ser ainda mais ferido na sua dignidade e perder a sua liberdade em longas internações desumanas, que é o que vemos por aí. Para você que sente que está prisioneiro do vício, nessa dinâmica de dependência de hábitos, padrões disfuncionais, encalacrados, e está revoltado com essa realidade insuportável e quer mudar as coisas, pois sente que a vida tem mais a oferecer e quer aproveitar, ter mais prazer e aventura de ser. Sim, tem jeito, sim. Existe vida após as drogas. Foca no caminho. Aqui, foca no caminho. Para de olhar para as árvores. Na busca de solução e na trajetória, os recursos vão surgindo para você. Fica tranquilo. A jornada de libertação das drogas é um processo de recuperação. Um passo a passo, simples, que te levará da prisão mental à sua liberdade. Da humilhação à dignidade, na superação da dor e do sofrimento do vício para um estado de vida que vale a pena correr o risco de adentrar no desconhecido.
nessa imersão de desbravamento para o encontro com o seu novo eu adaptativo. Acredite, essa pode ser a melhor viagem de todas. O mais difícil é suportar o processo, mas você precisa querer atravessar o processo para a coisa acontecer. Pare de sofrer, pessoa. Agora, encontre a melhor versão de si mesmo. Vem comigo. De mãos dadas, atravessamos juntos. Se inscreva e mergulhe nessa jornada. Vamos? Te vejo do outro lado.